Boa tarde, então vamos dar continuidade à nossa aula sobre funções geradoras. Vamos começar fazendo um exercício, né? Gostaria que vocês mostrassem que a função geradora associada à seguinte sequência zero, 0 a 0, 2, 1 a 1, 4, 2 a 2, 6, 3 a 3 e assim por diante, 2R, R a R, é dada por 1 menos 4x elevado a menos meio. Então, o que nós temos que fazer é mostrar, então, que expandindo esta função, nós encontramos termos cujos coeficientes são estes aqui. Tá? Para que nós façamos essa expansão, nós temos que nos lembrar, então, do teorema binomial. Né? Nós vimos na aula passada que o teorema binomial ele é dado da seguinte forma. Se eu tenho 1 mais x elevado a 1, a expansão desse binômio é igual ao somatório de u e a i vezes x elevado a i, com i variando de 0 até infinito. Ok? O que nós vamos fazer é aplicar esse teorema para essa função geradora de forma a encontrar, então, estes coeficientes. Tá? E realizar a demonstração. Então, vamos lá. 1 menos 4x elevado a menos meio vai ser igual, então, a um somatório. Vamos fazer uma relação, então, com o que nós temos nessa nossa função geradora com os termos do nosso teorema binomial. No teorema binomial, nós temos o u. Esse u vai ser definido por meio, menos meio. Como eu havia comentado com vocês, o interessante do teorema binomial é que ele permite, então, manipulação de binômios elevados a determinadas potências, onde essas potências podem ser negativas, podem ser fracionárias e assim por diante. Então, nesse caso, o u vai corresponder a menos meio. Então, no nosso coeficiente binomial, nós vamos ter menos meio e aí, vezes. Agora, eu tenho aqui o x. Só que no caso que nós estamos lidando, nós temos menos 4x. Observem que essa expressão ela pode ser transformada em 1 mais menos 4x. Então, para nós, o nosso x ele vai corresponder ao menos 4x. Então, isso nos indica o seguinte, que aqui nós vamos ter menos 4x elevado a i, com o i variando de 0 até infinito. Ok? Então, o que eu vou fazer agora é copiar essa expressão e levar agora para uma nova página. Para a partir daí continuar o desenvolvimento. Gráfico de fora infinito. Ok? Então vamos lá. Como nós sempre fazemos, nós separamos o primeiro elemento, tá certo? Ou seja, quando i igual a 0. Quando i igual a 0, sabemos que nós temos 1. Então nós temos 1 mais um somatório. Agora, abrindo esse coeficiente binomial, nós temos menos meio vezes menos meio menos 1 vezes menos meio menos 2 até menos meio menos i mais 1 dividido por i fatorial vezes menos 4x elevado a i, com i variando agora de 1 até infinito. Pessoal, só lembrando, né, nosso coeficiente binomial. Nós tínhamos definido na aula passada que o coeficiente binomial de u e a i, onde o i ele é maior que zero, ele era descrito da seguinte forma, como u
vezes u menos 1, vezes u menos 2, e assim por diante, até u menos i mais 1, dividido por i fatorial. Então, nesse caso, como u vale meio, menos meio, então nós temos menos meio, menos 1, menos meio, menos 2, menos meio, menos i mais 1. Então, sempre lembrando que esse processo ele vai ser independente desse u ser um valor negativo, se vai ser um valor positivo, um valor fracionário. Ok? Lembrando também o seguinte, ó, que aqui nós temos sempre quer dizer, i elementos sendo multiplicados. Ok? E no denominador nós temos sempre i fatorial. Então, vamos continuar. Nós temos, então, 1 mais o somatório. Agora, vamos fazer as manipulações, né, correspondentes para tentarmos encontrar uma forma mais simples do que nós temos agora. Então, eu tenho menos meio vezes menos meio menos 1 nos leva a menos 3 sobre 2, vezes menos meio menos 2 nos leva a menos 5 sobre 2, e assim por diante. Menos meio menos i mais 1 nos leva a menos 1, menos 2i mais 2 dividido por 2, vezes menos 4x elevado a i, com i variando de 1 até infinito. Tá? Continuando, nós temos 1 mais somatório. Observe que os nossos termos aqui, eles são negativos, ok? E nós já vimos anteriormente que quando isso acontece, provavelmente nós vamos ter um termo aparecendo a partir daquele nosso x, né, que vai ser negativo também e que vai permitir transformar os termos dessa multiplicação, ou seja, esses termos aqui, em valores positivos. E é exatamente isso que está acontecendo aqui. Nota que o que nós temos aqui é menos 4x elevado a i. Esse menos 4x elevado a i, ele pode ser aberto da seguinte forma, né? Menos 4x ele pode ser visto como menos 1 vezes 4 vezes x. Isso tudo elevado a i. Então, aí nós vamos ter menos 1 elevado a i vezes 4 elevado a i vezes x elevado a i. Ok? Então, vamos lá. Notem também... Opa, faltou continuar aqui, né? Notem também que, nesses termos, existe a presença do 2, tá, no denominador. E como existem i-termos, então eu sei que esse 2 no denominador vai ser multiplicado pelo próximo 2 i vezes. Então, no denominador já vai aparecer o elemento 2 elevado a i. Então, vamos lá, vamos reestruturar essa expressão, né? Então, no numerador nós vamos ter menos 1 vezes menos 3 vezes menos 5. Aqui nós temos menos 2i mais 1 dividido por... Nota que agora eu tenho esse 2, esse 2, esse 2, esse 2, assim por diante, né, sendo multiplicado i vezes. Então, vamos ter dividido por 2 elevado a i, multiplicado por i fatorial, vezes... Agora, para esse termo, já vimos que ele pode ser transformado nessa expressão. E isso faz com que nós possamos escrever essa expressão como menos 1 elevado a i vezes 4 elevado a i vezes x elevado a i, com i variando de 1 até infinito. Aqui nós temos i menos 1. E aqui nós temos i termos negativos. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar cada um desses menos 1 e vamos multiplicar por cada um desses termos. Isso vai fazer com que cada termo se torne positivo. Então, nós vamos ter 1 vezes 3 vezes 5 vezes 7 vezes 2i menos 1, dividido por 2 elevado a i vezes i fatorial, vezes 4 elevado a i vezes x elevado a i, com i variando de 1 até infinito. Agora nós temos o seguinte problema, né?
Se nós olharmos para o nosso problema original, nós vamos observar o seguinte, né? Que nós temos que ter esta sequência. Essa sequência são coeficientes binomiais. E esses coeficientes binomiais têm como base fatoriais, né? Então, por exemplo, aqui 2R, R, ele pode ser visto como sendo uma combinação, se R for um valor positivo. Ou seja, ele pode ser visto da seguinte forma. 2R fatorial dividido por R fatorial. Ou seja, nós temos fatoriais. E sabemos que o fatorial de qualquer número, vamos supor de número 100, ele vai corresponder ao produto dos valores de 1 até 100. Ok? Existe uma sequência, né, de elementos que vão ser multiplicados. Só que aqui, o que nós temos? Nós temos o seguinte, ó, no denominador da nossa expressão, aqui dentro do somatório, nós temos um produto também, só que nós temos produtos apenas de valores ímpares. Faltam os valores pares. Então nós temos 1 vezes 3 vezes 5 vezes 7, mas nós não temos os valores pares, que são essenciais para nós tornarmos esse produto em um fatorial. Então, se esse é o problema, vamos colocar esses valores pares, tá certo? Porém, nós temos que sempre lembrar o seguinte: se nós adicionarmos na nossa expressão qualquer valor, esse valor ele vai impactar no resultado final da expressão, tá certo? Então, nós temos que, ao mesmo tempo que adicionar um valor através, por exemplo, de um produto, nós temos que tirar esse valor para que a expressão permaneça inalterada. Então, nesse caso, o que nós podemos fazer? Se eu tenho 1 vezes 3 vezes 5 vezes 7 vezes, e assim por diante, 2i menos 1, ok? Dividido por i, o que eu posso fazer? Eu posso fazer o seguinte, eu posso multiplicar essa expressão por 2. Se eu multiplico essa expressão por 2, eu tenho que também dividir essa expressão por 2. Porque aí esse 2 no numerador cancela com 2 no denominador e o resultado permanece ao que nós tínhamos anteriormente. Então, aqui também, nessa expressão, para se transformar no fatorial, está faltando 4. Então, eu posso multiplicar a expressão por 4 e posso também dividir a expressão por 4. Ok? Note que eu tenho aqui i termos ímpares. Então, o que eu vou fazer é colocar i termos pares. Então, eu tenho, já coloquei o 2, já coloquei o 4, falta colocar o 6, falta colocar o 8, e assim por diante. Vou colocar até o 2 vezes i. Se eu realizar essa multiplicação no denominador dessa forma, no numerador, se eu realizar essa multiplicação no numerador dessa forma, eu vou colocar no denominador os mesmos termos. Já coloquei o 2 e o 4, agora eu vou colocar o 6, o 8 e assim por diante, até o 2 vezes i. Ok? Para fazer que a expressão ela permaneça inalterada. E agora eu vou ter que multiplicar tudo por 4 vezes i e multiplicar tudo por x vezes i. Perfeito? Agora vamos lá, vamos pegar essa expressão e vamos colocar na próxima página. Agora, o que eu tenho no numerador, pessoal? Eu tenho no numerador o produto dos valores de 1 até 2 vezes i. Então, agora o que eu vou fazer é substituir esses valores pelo fatorial, né? E o fatorial de quem? De 2 vezes i. Ok? Faltou nós colocarmos na nossa expressão anterior, um termo, né? Esses 2 elevado a i. Esquecemos de colocá-lo.
esquecemos de colocar no denominador, 2 elevado a i. Então, vamos colocar também aqui 2 elevado a i, que nós esquecemos, né? 2 elevado a i. Tá? Então, só recapitulando, olha a expressão que nós tínhamos anteriormente, tá certo? Então, nós tínhamos uma expressão que era essa. Nós queríamos, então, transformar esse produto em um fatorial, mas faltavam, então, os termos pares, né? O que é que nós fizemos? Nós inserimos os termos pares. Então, inserimos multiplicando os termos pares no numerador e também no denominador. Ok? Ou seja, se nós cortarmos um pelo outro, o nosso resultado permanece inalterado. Tá? Agora, o que que nós fizemos? Nós pegamos, então, essa expressão e transformamos essa expressão em um fatorial. Tá? Agora, continuando, já conseguimos fazer algumas simplificações. Por exemplo, esse 2 elevado a i, vamos cortar com esse 4 elevado a i. Sabemos que o 4 elevado a i ele é igual a 2 ao quadrado. Isso tudo elevado a i, ou seja, ele é igual a 2 elevado a 2 vezes i. Ok? Então, fazendo essa simplificação, o que nós encontramos no numerador é o seguinte. É 2 elevado a i. Porque 2 elevado a 2i dividido por 2 elevado a i vai corresponder a 2 elevado a 2i menos i, que é igual a 2 elevado a i. Ok? E nós temos, então, 2i fatorial multiplicado por 2 elevado a i vezes x elevado a i. No denominador, nós temos i fatorial vezes 2 vezes 4 vezes 8 vezes 6, né, vezes 8. E assim por diante, vezes 2 elevado a i. E a partir daí nós temos que, então, realizar manipulações de forma a encontrar aquele nosso coeficiente binomiais, né? Então nós precisamos ainda trabalhar bastante, porque nós vimos que o coeficiente binomial, por exemplo, 2r, RAR, ele é definido dessa forma. E nós temos aqui dois fatoriais. Precisamos de um terceiro fatorial. Agora, vamos prestar atenção, um pouco mais de cuidado, aqui nessa expressão. Nós temos 2 vezes 4 vezes 6 vezes 8 e assim por diante até 2 vezes i. São todos valores pares. Podemos considerar um valor par como sendo 2 multiplicado por um número natural, tá certo? Então, cada um desses elementos, cada um desses valores pares, é 2 multiplicado por um número natural. Então, o que eu vou fazer agora é pegar cada um desses números e separar esses dois. Então, vamos lá. Para esse primeiro 2, nós temos 2 vezes 1. Para o 4, nós temos 2 vezes 2. Para o 6, nós temos 2 vezes 3. Para o 8, nós temos 2 vezes 4. E assim por diante. Por 2 vezes i, nós temos 2 vezes i. Agora, vamos dar uma olhadinha, tá? No que resultou, né? Observem, em cada um desses números apareceu um 2, né? Então, nós temos aqui, ó, i valores, ok? Então, nós temos i 2 que nós separamos, tá certo? De cada um dos termos. É óbvio que nós temos um 2 adicional aqui, mas estou focando apenas a atenção nesse 2 que nós separamos. Cuja quantidade deles vai ser igual a i. Tá? Ou seja, para cada um dos termos nós tiramos um 2. Nós separamos um 2. Isso para nós vai ser muito importante, porque esse 2 que nós separamos vai permitir, então, realizar um cálculo
muito importante para nós. Vai permitir também fazer uma separação dessa expressão, da forma como está, em uma separação de um 2 elevado a um determinado expoente e de um fatorial. Porque se nós fizermos separação, olha o que acontece com o que sobrou. Por exemplo, do primeiro 2 sobrou um 1. No segundo, do 4, sobrou esse 2. Do 6 sobrou um 3. Do 8 sobrou um 4. E assim por diante, do 2i sobrou o i. Ou seja, nota que esses termos estão sendo multiplicados. Que eles, por estarem sendo multiplicados, eles correspondem a um fatorial. Porque ele vai corresponder ao fatorial de i. Então nós temos 1 vezes 2 vezes 3 vezes 4 e assim por diante até i. Então nós temos fatorial de i. E os dois que sobraram, quando multiplicados, ele vai corresponder a 2 elevado a i, porque nós temos i2. Então, agora o que nós vamos ter é 1 mais um somatório de 2i fatorial vezes 2 elevado a i vezes x elevado a i dividido por i fatorial vezes 2 elevado a i, que vai corresponder ao produto desse 2 que está destacado aqui em amarelo, multiplicado por i fatorial, que vai corresponder ao produto desses valores de 1 até i. E aí nós temos o i variando de 1 até infinito, como sempre. Agora nós conseguimos fazer uma simplificação, olha só. Dividimos 2i por 2i, 2 elevado a i por 2 elevado a i, e o que resulta é 1 mais um somatório de 2i fatorial dividido por i fatorial vezes x elevado a i, com i variando de 1 até infinito. Notem que o que nós temos era justamente o que nós queríamos no início. Então, agora nós temos 1 mais um somatório de 2i e aí, x elevado a i, com i variando de 1 até infinito. Esse 1 pode ser facilmente incorporado nesse somatório. Basta que a gente faça o seguinte. A gente considere o i começando com 0, né? Então, agora, essa expressão que nós temos se nós abrirmos essa expressão, olha o que nós encontramos. 0, 0 a 0, x elevado a 0, ou seja, quando i vale 0, nós temos esse termo. 2, 1 a 1, x elevado a 1. 4, 2 a 2, x ao quadrado. 6, 3 a 3, x ao cubo. 2r, r a r, x elevado a r, e assim por diante. Ou seja, nós temos exatamente aqueles coeficientes que nós queríamos anteriormente. E nota que esses coeficientes, essa expressão, ela foi obtida a partir da expansão de 1 menos 4x, isso tudo elevado a menos meio. Então vamos partir para o próximo exemplo. Então vamos calcular o número de maneiras nas quais 4 pessoas, cada uma jogando um único dado, pode obter um total de 17. Encontrar o número de maneiras nas quais 4 pessoas, cada uma jogando um dado. Pessoal, um dado convencional, tá? De 6 faces. Podem obter um total de 17. Ok? Então, como nós conseguiríamos resolver esse problema utilizando funções geradoras? Né? Para cada uma das pessoas vai possuir um dado. Esse um dado é diferente. Né? Ok? Então, nós podemos imaginar que a cada pessoa está associada uma variável.
tá? Que vai corresponder ao dado e que vai assumir um dos possíveis valores na face desse dado. Por exemplo, a variável x1 ela vai estar associada à pessoa 1 e vai poder receber valores que vão ficar entre 1 e 6. Como eu havia comentado com vocês, os dados eles são dados convencionais. De forma similar, a pessoa 2 vai ter também associada uma variável, a variável x2, que vai ter também limites que vão de 1 até 6, de forma similar à variável x1. A pessoa 3 também vai estar associado a uma variável x3, e essa variável x3 vai ter limites similares às anteriores. A 4 também. E aí o que nós queremos? Nós queremos então pegar os valores, tá certo? Obtidos pelos dados. Temos que somar esses valores e fazer com que a soma ela seja 17. Né? Ou seja, nós temos que pegar essas variáveis e tentar, a partir daí, encontrar a quantidade de maneiras, né, que nós podemos jogar esses dados de forma a obter uma soma igual a 17. Lembrando, então, que x1 está entre 1 e 6, x2 também, x3 e x4, ok? Pessoal, se nós montarmos uma tabelinha, nós vamos ver que existem inúmeras possibilidades. Por exemplo, aqui, né? Eu poderia, por exemplo, atribuir 6 a x1, 6 a x2, no caso já tenho 12, né? Eu posso atribuir 3 a x3 e 2 a x4. Essa é uma possibilidade, tá? De jogadas e que vai resultar numa soma igual a 17. Eu poderia ter, por exemplo, 3, 6, 2 e 6, ok? Eu poderia ter, então, 6, 5, 1. Aqui eu tenho já 12, né? E 5. Seria uma outra possibilidade. E o que me interessa é o seguinte, é contar essas possibilidades, ok? Um ponto importante é que, notem que o que nós queremos é só saber a quantidades que vão ter que ser atribuídas a cada uma das variáveis. E essas quantidades, tá, vão ser atribuídas, essas quantidades vão ser somadas, e o que nos interessa é apenas um tipo de soma específica, algumas somas específicas, aquelas somas que te levam ao resultado de 17. Então, o problema ele poderia ser formalizado através dessa equação linear com essas nossas restrições. Ou seja, todas as variáveis elas têm limite inferior igual a 1 e limite superior igual a 6. Notem que essa formulação ela poderia se encaixar em vários tipos de problemas. Por exemplo, imaginem só que eu tenha 17 computadores, ok? E eu queira distribuir esses 17 computadores que são iguais entre si em 4 salas que são diferentes. O que me interessa é só saber a quantidade de computadores que vai para cada uma das salas. Perfeito? Só que aí eu vou impor uma dada restrição. Primeiro, as salas elas não podem ficar vazias. Ou seja, tem que ter pelo menos um computador. Ou seja, cada variável tem que ser no mínimo igual a 1. E devido ao tamanho das salas, elas podem conter no máximo 6 computadores. Então, as distribuições que eu posso ter, como exemplo, poderiam ser essas aqui. Ó. Ou seja, a sala 1 vai receber 6 computadores, a sala 2 vai receber 6 computadores, a sala 3 receber 3 computadores, a sala 4 receber 2 computadores. Ou eu poderia ter essa outra distribuição. A sala 3 receber um computador, a sala 1 receber 3 computadores, a sala 2 receber 6 computadores, a sala 3 receber 2 computadores, a sala 4 receber 6 computadores. Então, notem que essa formulação matemática ela se aplica a vários problemas. Um outro problema que nós poderíamos nos deparar seria o seguinte: ó, eu vou para o supermercado e aí eu quero comprar 17 latas de cerveja, ok? E existem 4 marcas disponíveis. E eu quero fazer essas compras de forma que
cada uma das marcas seja escolhida pelo menos uma vez. Ou seja, eu tenho, por exemplo, então, que comprar pelo menos uma cerveja de cada uma das marcas. Mas eu vou ter que comprar no máximo 6 cervejas, tá? De cada uma delas. Então, nós temos a mesma formulação que se aplica ao mesmo tipo de problema. Ok? Nota que a única coisa que eu mudei aqui foi, ao invés de eu estar trabalhando com dados e as pessoas, eu estou trabalhando com computadores e salas. Eu estou trabalhando com cervejas, né, e marcas de cervejas. E assim por diante. Certo? Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos inicialmente fazer o seguinte. Primeiro, é importante olharmos para a tabela. O que nós estamos fazendo? Nós estamos pegando valores, atribuindo a cada uma das variáveis, tá certo? E somando. Tá? Nesse caso, o que nós temos aqui é uma soma que nos leva a 17. Mas a gente sabe que essas variáveis, quando somadas, podem ter somas que vão extrapolar 17. Por exemplo, x1 poderia receber o valor 6, x2 poderia receber o valor 5, x3 poderia receber o valor 5 e x4 poderia receber o valor 5. São valores válidos, porém são valores que não nos interessam. Então, se nós fizermos um programinha muito simples, tá? E tentarmos fazer as combinações possíveis dessas variáveis com seus respectivos valores, certamente algumas combinações de valores eles vão ser descartados, enquanto outros que vão ser considerados. Isso nos lembra muito o exemplo que eu mostrei para vocês logo quando eu estava começando a aula de funções geradoras. Eu mostrei para vocês uma situação muito simples, onde nós tínhamos duas variáveis, nós tínhamos que somar as duas variáveis e encontrar a quantidade de soluções, né, que nos levavam a uma soma igual, se não me engano, a 4. Sabendo que essas variáveis, elas então podiam assumir valores, se não me engano, entre 1 e 3, e a outra 2 até 5. Né? E aí nós vimos que, para esse tipo de caso, o que nós tínhamos que fazer? Nós tínhamos que pegar todos os valores possíveis da primeira variável e combinar com todos os valores possíveis da segunda variável. E essa combinação foi feita através de polinômios, porque quando nós pegávamos um termo de um polinômio e multiplicávamos por um termo, pelo outro termo do outro polinômio, o que nós fazíamos era somar os expoentes. Então, nesse caso, nessas somas, nós vamos fazer algo muito parecido. Né? O que nós temos aqui de 6, 6, 3 e 2 vai corresponder aos expoentes de determinados termos. Então, a estratégia que nós vamos fazer para resolver esse problema é, primeiro, vamos reescrever o problema aqui, né? Isso é muito importante. Vamos então escrever um polinômio para cada uma das variáveis. Sabemos que o x1 ele pode ter valores entre 1 e 6. Então, o polinômio associado a x1 vai ser quem? X elevado a 1, x ao quadrado, x ao cubo, até x na sexta. Note que esses valores são os valores que estão nos expoentes, né? São os valores que x1 pode receber. Esses são os mesmos valores que x2 pode receber, que x3 pode receber, que x4 pode receber. Então, os polinômios dessas variáveis vão ser exatamente iguais entre si. Aí, o que nós vamos fazer? Nós vamos combinar, tá certo? Vamos misturar esses valores, vamos combinar todos os valores possíveis. E essa combinação vai ser feita multiplicando esses polinômios. Então, se eu tenho o polinômio pi, né, onde esse pode ser 1, 2, 3, 4, ou seja, o pi corresponde ao polinômio da variável xi, então o que eu vou fazer é multiplicar o p1 com o p2, com o p3, com o p4. Exatamente isso que eu vou fazer. Então vamos lá. X elevado a 1 mais x ao quadrado até x elevado a 6. Depois, x elevado a 1 mais x ao quadrado até x elevado a 6. Depois, novamente, e assim por diante. Nota que, a partir desses polinômios, a partir desses produtos, eu vou estar multiplicando todos os termos e cada um dos termos que está sendo multiplicado vai corresponder a uma possível solução.
Não significa dizer que ela seja uma solução válida. Por exemplo, quando eu pegar esse termo, x na sexta, multiplicar com x na sexta, ok? Multiplicar, por exemplo, com x ao quadrado e multiplicar com x elevado a 3, olha o que eu vou encontrar. Vou encontrar x multiplicado por 6, x na sexta multiplicado por x na sexta, multiplicado por x ao quadrado, multiplicado por x ao cubo. Isso vai me levar, então, a x elevado a 17. Notem que o que eu tenho no expoente é a seguinte soma: 6 mais 2 mais 3, que é uma possibilidade. Porém, eu posso ter, por exemplo, multiplicações que são multiplicações que não nos interessam, que são multiplicações inválidas para o nosso problema. Por exemplo, quando eu pego x elevado a 1, multiplico com x elevado a 1, multiplico com x elevado a 1, multiplico com x elevado a 1. Isso vai me dar, então, x elevado a 1, multiplicado por x elevado a 1, multiplicado por x elevado a 1, multiplicado por x elevado a 1, que vai corresponder a x na quarta. Que no fundo corresponde ao seguinte, ó, é atribuir 1 para a variável x1, 1 para a variável x2, 1 para a variável x3, 1 para a variável x4. Que é uma atribuição válida, mas não nos interessa, porque nós queremos somente aquelas atribuições cuja soma nos leve a 17, como é este caso. Então, o que nós temos que fazer? Nós temos que pegar esses polinômios, né, e manipular esses polinômios. Uma solução mais direta seria o seguinte: realizar todas as possíveis operações, todos os produtos possíveis. E aí, a partir daí, pegar o polinômio resultante e encontrar um termo em particular, que seria o termo cujo expoente de x é 17. Ok? Nota que vários termos vão ter nesses produtos, desses 4 polinômios, vão nos levar a x na 17. Quando nós agruparmos esses termos, nós vamos encontrar, então, um coeficiente de x na 17, que é a resposta para o nosso problema. Ok? Pessoal, se vocês tiverem alguma dúvida nesse processo, eu recomendo fortemente que pegue a primeira aula de funções geradoras. Lá tem um exemplo bem simples que vai te permitir, então, compreender bem o que está ocorrendo aqui, certo? Só que é o seguinte, ó, se nós formos por esse caminho, ou seja, se nós pegarmos 4 polinômios e multiplicarmos esses 4 polinômios dessa maneira, dependendo do problema que você esteja trabalhando, isso vai levar a uma quantidade muito grande de cálculos. Imagina só o seguinte: ao invés de eu ter 4 variáveis sendo somadas, tá certo? E eu queria saber, por exemplo, quantas situações, quantas atribuições de valores me levam a uma soma igual a 17. Imagina que eu quisesse quantas atribuições de valores, as 4 variáveis, me levam a uma soma igual a 900. Porém, essas variáveis elas podem ter valores de 10 a 500. Se elas têm valores de 10 a 500, isso significa o seguinte, que esse polinômio aqui já não vai ser este. Esse polinômio associado à variável x1, ele vai ser x elevado a 10 mais x elevado a 11, mais x elevado a 12, mais x elevado a 13, mais x elevado a 14, mais x elevado a 500. Então o polinômio seria muito maior. Então é necessário que a gente tenha instrumentos que permitam manipular essas expressões de forma mais fácil. E é exatamente isso que nós vamos fazer aqui. Então, o primeiro passo é o seguinte. Ó. Primeiro, esses polinômios eles são iguais, mas eles poderiam ser diferentes, porque as variáveis poderiam ter limites diferentes. x1 poderia ir de 1 até 6, x2 poderia ir de 2 até 10 e assim por diante. Mas no nosso caso, eles são exatamente iguais entre si. Então, nós podemos representar essa expressão da seguinte forma: x1 mais x elevado a 1 mais x ao quadrado mais x elevado a 6, isso tudo elevado a 4. Ok? Agora, o que nós vamos fazer é manipular a expressão que está dentro do parênteses. Notem que eu tenho x, x elevado a 1 mais x ao quadrado até x elevado a 6. Eu posso colocar o x em evidência.
Então, aqui eu posso ver essa expressão como sendo x multiplicado por 1 mais x ao quadrado mais x elevado a 5. Isso tudo elevado a 4. Ok? Vou pegar essa expressão, então, e vou copiar para a próxima página. Agora vamos olhar atentamente para cá. Eu tenho 1 mais x ao quadrado até x na quinta. Vamos lembrar da nossa expressão base, né? Ou seja, nossa função geradora base, que eu havia comentado com vocês que ela é extremamente importante, que é a 1 sobre 1 menos x. 1 sobre 1 menos x é uma função geradora onde os termos dessa função geradora, tá, quando vista na forma expandida, os termos têm coeficiente igual a 1. Então eu sei que 1 sobre 1 menos x ele é 1 mais x ao quadrado mais x ao cubo e assim por diante. Vou colocar alguns termos aqui, tá? X na quarta, mais x na quinta, mais x na sexta e assim por diante. Observem que essa expressão ela corresponde exatamente aos 6 primeiros elementos da expansão de 1 sobre 1 menos x. Então, eu posso fazer o seguinte processo. Eu posso considerar 1 mais x ao quadrado até mais x na quinta como sendo 1 sobre 1 menos x, porém, menos os termos, tá, que aparecem após o x elevado a 5. Ou seja, menos x na sexta, menos x na sétima, menos x na oitava, e assim por diante. Tudo bem? Continuando, eu tenho então 1 sobre 1 menos x. Agora, vamos colocar o x na sexta em evidência. Tá? Menos x na sexta. Colocando em evidência, nós obtemos o quê? Menos x na sexta, multiplicado por 1, mais x ao quadrado, mais x ao cubo. Nota que eu só coloquei o x na sexta em evidência com esses outros termos. Agora, o que nós temos? A expressão resultante corresponde a exatamente 1 sobre 1 menos x. Agora, pessoal, eu tenho o seguinte, ó, 1 sobre 1 menos x na sexta dividido por 1 menos x. Ou seja, eu tenho 1 menos x na sexta dividido por 1 menos x. Ou seja, a expressão que nós tínhamos anteriormente, 1 mais x ao quadrado e assim por diante até x na quinta, vai corresponder a 1 menos x na sexta dividido por 1 menos x. E é exatamente isso que nós vamos fazer agora. Nós vamos pegar essa expressão e vamos substituir essa expressão aqui. Ou seja, agora nós vamos ter o seguinte, ó, x vezes 1 menos x na sexta dividido por 1 menos x. E vamos levar isso tudo a quarta. Ok? Isso nos leva então a x na quarta, multiplicado por 1 menos x na sexta na quarta, multiplicado por 1 menos x elevado a menos 4. Então, essa vai ser a expressão que nós vamos estar manipulando. Lembrando que agora nós temos o nosso binômio de Newton. Aqui nós temos uma expressão que vai ser expandida utilizando o teorema binomial. Perfeito? Então, vamos pegar essa expressão e vamos levar para a próxima página. Então, vamos lá. Nós temos, então, x na quarta multiplicado. Agora, nós temos que expandir esse binômio de Newton. Então, vamos ver. 1 menos 4x na sexta mais
6x na 12ª, menos 4x na 18ª, mais x na 24ª. Eu já fiz uma expansão direta, tá? Existe uma estratégia para nós realizarmos essa expansão de uma forma bem rápida. Mas, assim, se você tem alguma dúvida nessa expansão, como ela é feita, eu recomendo fortemente que vocês expandam utilizando o binômio de Newton, a expansão do binômio de Newton, né, que é bem sistemático. Sabemos que 1 menos x na sexta elevado à quarta, isso aqui é definido da seguinte forma, né, como sendo somatório de combinação 4 e aí 1 elevado a i menos x na sexta elevado a 4 menos i, com i variando então de 0 até 4. Ok? Então, esse resultado dessa expansão vai te dar exatamente esse resultado aqui. Perfeito? Continuando, então vamos lá. Então nós temos essa expressão multiplicada por esse termo, onde esse termo ele vai corresponder então a um somatório, utilizando o termo binomial, né? Somatório de menos 4 i a i multiplicado por menos x elevado a i, com i variando de 0 até infinito. Certo? Agora eu vou focar minha atenção, pessoal, somente nesse termo, tá? E depois eu vou pegar o resultado e colocar junto novamente nessa expressão. Então vamos focar nossa atenção apenas nesse termo. Somatório de menos 4 i a i vezes menos x elevado a i, com i variando de 0 até infinito. Sabemos que nós vamos abrir, né, esse somatório e vamos tirar o primeiro elemento. Então nós vamos ter 1 mais somatório de menos 4 vezes menos 5 vezes menos 6, menos 4 menos i mais 1, dividido por i fatorial, vezes menos x elevado a i, com i variando de 1 até infinito. Continuando, nós temos 1 mais somatório. Sabemos que todos esses i termos aqui vão se transformar em termos positivos por causa desse menos x elevado a i, né? Aqui nós temos menos 4 menos i mais 1, então nós vamos ter menos i menos 3. Esse menos x elevado a i vai se transformar em menos 1 elevado a i, x elevado a i, dividido por i fatorial, com i variando de 1 até infinito. Aqui nós temos i menos 1. Vamos pegar cada um desses menos 1 e vamos multiplicar por cada um dos termos, fazendo com que se transformem em valores positivos. Então nós temos somatório de 4 vezes 5 vezes 6 até i mais 3, dividido por i fatorial, multiplicado por x elevado a i, com i variando de 1 até infinito. Ok? O que nós temos aqui é próximo de 1 fatorial, porém está faltando o 3 fatorial, né? Está faltando os elementos 3, 2, 1 já está implícito aqui, né? Então, para transformar essa expressão no fatorial, eu multiplico e divido por 3 fatorial. Agora, o que eu encontro aqui no numerador é o i mais 3 fatorial. Dividido por i fatorial, 3 fatorial, x elevado a i, com i variando de 1 até infinito. Notem agora o seguinte, que o que nós temos aqui é uma combinação.
tá? Que seria a combinação de i mais 3, 3 a 3. Então, nós temos 1 mais somatório de combinação de i mais 3, 3 a 3, x elevado a i, com i variando de 1 até infinito. Eu posso incorporar, então, esse 1 nesse somatório, fazendo com que o i comece por 0, né? Então, é essa expressão que nós temos. Agora, o que eu vou fazer é copiar esses nossos resultados para cá. E continuar a nossa manipulação. Vamos voltar ao nosso problema. Nós queremos, então, encontrar o número de maneiras, nas quais 4 pessoas jogando cada uma delas um dado, obter um total igual a 17. Então, o que nos interessa é o coeficiente de x elevado a 17. Então, nós precisamos encontrar o coeficiente de x elevado a 17. Então, notem que nós temos aqui, ó, x na quarta, nós temos esse polinômio e nós temos também esse polinômio, embora ele esteja representado na forma de somatório, que devem ser multiplicados de forma a encontrar x na 17. Então, é interessante a gente ver essa multiplicação, porque nós temos aqui várias possibilidades de realizar multiplicações, mas apenas algumas nos interessam. Por exemplo, eu posso pegar o x na quarta, multiplicar por 1, tá certo? X na quarta, multiplicar por 1, e aí aqui, nesse somatório, como eu tenho um polinômio, eu poderia multiplicar, por exemplo, pelo termo onde o expoente de x vale 1. Ok? Se eu faço isso, ou seja, se eu multiplico x na quarta, multiplico depois por 1, depois pelo termo onde o expoente de x vale 1, eu encontro no final o x elevado a 5. Ele não me interessa, porque eu estou procurando o coeficiente de x elevado a 17. Então essa é uma multiplicação que não me interessa fazer. O que me interessa é uma multiplicação que me leve sempre ao x elevado a 17. Então, nesse caso, eu tenho que focar nessas multiplicações. Então, vamos lá. Por exemplo, aqui. X elevado a quarta. Multiplicar por 1. Desse somatório. Perfeito? Desse somatório. Que termo vai me interessar? Vai me interessar aquele termo onde o expoente de x ele é 13. Porque quando eu multiplicar o x na quarta com x elevado a 13, eu vou encontrar o x na 17, que é o que me interessa. Esse termo x elevado a 13, ele possui um coeficiente. Tá? Nota que eu estou fazendo com que o meu i ele valha 13. Se o i vale 13, o coeficiente então, desse meu termo vai ser combinação de 13 mais 3, 3 a 13. Então, esse termo em particular, ele vai ter, tá, o seguinte coeficiente, combinação de 16, 3 a 3. Agora, quando eu multiplicar x na quarta com x elevado a 13, eu tenho combinação de 16, 3 a 3, multiplicado por x elevado a 17. Então, esse é um termo, é um dos primeiros termos que nós iremos obter, ok? Através dessa sequência de multiplicações. Agora, vamos lá, vamos para a próxima. Eu vou pegar o x na quarta e multiplicar por menos 4x na sexta. Notem que, multiplicando x na quarta com x na sexta, eu encontro x elevado a 10. Então, desse somatório, eu tenho que pegar um termo que me leve a x na 17. Que seria quem? O termo
cujo expoente de x ele é 7. Esse termo ele possui um coeficiente. Então, eu estou fazendo o i valendo 7. Né? Como o i vale 7, o coeficiente dele vai ser 7, combinação de 7 mais 3, 3 a 3. Ou seja, que vai ser combinação de 10, 3 a 3. Então, essa sequência de multiplicações nos resulta em menos 4, combinação de 10, 3 a 3, x elevado a 17. Foi uma outra sequência que nos levou a x elevado a 17. Vou para uma próxima. Vou pegar o x na quarta, multiplicar com 6 vezes x elevado a 12. Então, vamos lá. X na quarta, multiplicado por 6 vezes x elevado a 12. Isso, até agora eu já tenho, até esse momento eu tenho x elevado a 16. Eu tenho que pegar um termo daqui, que quando multiplicado por esse termo, me leva a x elevado a 17. Então, esse termo tem que ser aquele onde o expoente de x ele é 1. E junto com este termo, tem seu coeficiente, que vai ser combinação de 1 mais 3, 3 a 3. Isso resulta em 6 vezes combinação 4, 3 a 3, vezes x elevado a 17. Vamos ver. Existe mais alguma multiplicação que nos leva a x na 17? Vamos tentar. X na quarta com menos 4x elevado a 18. Pessoal, se eu realizar essa multiplicação, o expoente de x, só com esses dois termos multiplicados, é igual a 22. Notem que não existe nenhum elemento, nenhum termo aqui nesse somatório que te permita obter o x na 17. Porque os expoentes de x eles são todos positivos. Ok? Então, essa multiplicação é uma multiplicação que não nos interessa. E ela pode ser simplesmente descartada. De forma similar, se eu pegar o x na quarta e multiplicar por x elevado a 24, eu vou ter x elevado a 28. Novamente, x elevado a 28 não pode ser multiplicado por nenhum desses termos, desse somatório, que vai obter resultado que seja igual a 17. Então, as únicas sequências de multiplicações são essas três aqui. Ou seja, eu tenho esse resultado, eu tenho esse resultado e eu tenho esse resultado. Basta somar todos eles. Então, tem combinação 16, 3 a 3 vezes x elevado a 17, menos 4 vezes combinação de 10, 3 a 3, x elevado a 17, mais 6 vezes combinação 4, 3 a 3, x elevado a 17. Colocando o x elevado a 17 em evidência, eu tenho combinação de 16, 3 a 3, menos 4 vezes combinação de 10, 3 a 3, mais 6 vezes combinação 4, 3 a 3. Então, esse aqui é o nosso resultado. Essa é a quantidade de maneiras que nós podemos, então, que 4 pessoas podem jogar, cada uma delas um dado com 6 faces, e obter o total igual a 17. Neste próximo exemplo, nós vamos ver um uso um pouquinho diferente das funções geradoras. O que nós queremos fazer, nesse próximo exemplo, é avaliar uma soma, a soma dos termos de uma progressão aritmética, utilizando funções geradoras. Ou seja, como vamos utilizar as funções geradoras para fazer essa avaliação? Tá. Esse é um problema bem diferente dos mostrados anteriormente. E para que a gente consiga resolver, nós precisamos nos lembrar de algumas operações que nós podemos fazer com funções geradoras. Ok? Nós vimos na aula passada o seguinte, que se nós tivermos, por exemplo, duas funções geradoras, imagina a função p de x, definida da seguinte forma, a0, x elevado a 0, mais a1, x elevado a 1, mais a2, x ao quadrado,
mais AR x elevado a R, e assim por diante. E se nós tivermos uma outra função geradora, Q de x, definida com P0, x elevado a 0, mais B1, x elevado a 1, mais B2, x ao quadrado, e assim por diante, mais BR, x elevado a R. Se nós somarmos as duas funções, o que nós encontramos? Nós encontramos uma nova função geradora, tá certo? Onde nós vamos ter nessa função geradora o termo genérico sendo definido como AR mais BR, perfeito? Esse aqui seria o coeficiente de x elevado a R, e esse termo genérico ele se aplicaria para qualquer R. Então nós poderíamos ver essa soma sendo representada através desse somatório, AR mais BR vezes x elevado a R, com o R variando de 0 até infinito. Foi isso que nós vimos, né? Então, nota que o que nós temos aqui é um termo genérico. Se nós multiplicarmos essas funções, nós vimos então que nosso termo genérico, x elevado a r, ele vai corresponder a uma soma, né? Que vai ser oriunda do seguinte: nós temos primeiro dois polinômios, e nós temos que então que na multiplicação desses dois polinômios, nós vamos ter vários produtos intermediários e uma série de somas, né? Aquelas somas ou aqueles resultados que te levam a x elevado a r vão ser geradas a partir de produtos de termos, onde quando tu pegar os dois termos e somar os expoentes de x, a soma tem que ser r. Como, por exemplo, a0 x elevado a zero, quando multiplicado com br x elevado a r, isso vai te levar a x elevado a r. E aí na nossa soma nós vamos ter então a0 vezes br. De maneira similar, quando nós pegarmos o termo a1 vezes x elevado a 1 e multiplicarmos pelo termo br menos 1 vezes x elevado a r menos 1, nós temos novamente o expoente de x como sendo r. E assim por diante, né? Até quanto? Até a elevado a r, p0. Então, a nossa função geradora ela vai ser definida através dessa soma, onde nessa soma nós vamos ter o r variando então de 0 até infinito. Perfeito? Então, esses dois conhecimentos são super importantes para nós resolvermos esse nosso problema. Porque observem que o que nós vamos ter que fazer é, de alguma forma, fazer com que essa soma ela apareça como sendo o coeficiente de um termo em particular. Como a soma vai de 1 até n, então essa soma ela tem que aparecer como sendo o coeficiente de x elevado a n. Então o que nós temos aqui é o coeficiente de x elevado a n. Note como temos uma soma e ela é o coeficiente de um termo, nós poderíamos imaginar que esta soma ela possa ser avaliada através do produto de duas funções geradoras. Porque quando eu tenho duas funções geradoras, olha o que eu vou ter. Eu vou ter como resultado um somatório. Esse somatório vão ter termos, e nesses termos o coeficiente vai corresponder a uma soma. Perfeito? Então, eu tenho que imaginar de que forma eu consigo ter, primeiro, essas duas funções geradoras, e como eu posso pegar essas duas funções geradoras e multiplicar essas duas funções geradoras. E quais são essas funções geradoras? Ok? Notem que o que nós estamos vendo aqui nessa expressão, eu vou eliminar um pouco alguns dos detalhes aqui, tá? Para que a gente foque bem a atenção no que interessa. Então, eu tenho A0 BR mais A1 BR menos 1, assim por diante, mais AR B0. Isso tudo é o coeficiente de x elevado a r. Lembrando sempre que o B0, BR menos 1, BR, eles são coeficientes da função geradora Q de x.
enquanto que o A0, o A1, o AR são coeficientes da função geradora P de x. Então, se nós fizermos essa relação, tentarmos fazer essa relação desta soma com esta soma, a gente poderia tentar fazer inicialmente uma aproximação. Né? Primeiro, ambos são somas. Só que na parte de baixo eu tenho dois termos sendo multiplicados. Na parte de cima, eu tenho dois termos sendo multiplicados e depois todos eles somados. Eu posso pensar que sim. Né? Porque qualquer número ele pode ser visto como sendo o produto dele com 1. Então aqui eu tenho, por exemplo, 2 vezes 1, 3 vezes 1, n vezes 1. Então a gente começa a imaginar que essa soma que nós temos aqui, ela não é tão diferente desta soma que nós temos aqui. Tá? Por exemplo, se eu faço todos os b's iguais a 1, olha só que interessante. Se eu fizer todos os b's iguais a 1, eu tenho o seguinte: A0 mais A1 mais AR, x elevado a R. Agora, olha só. Eu tenho os coeficientes, somente os coeficientes de uma função geradora sendo somados, que vai de A0 até AR. Eu tenho alguma função geradora que me gera esses coeficientes? 1, 2, 3, n. Pessoal, existe uma função geradora que nós vimos no passado, que era o seguinte, ó. Ela gerava esses coeficientes, AR igual a R. Então, se eu tenho essa função geradora que gera esses coeficientes, eu tenho o seguinte: o A0 como sendo 0, o A1 como sendo 1, o A2 como sendo 2, o AR como sendo R. Ou seja, eu tenho os coeficientes dele sendo somados. Ok? Então, o que nos interessa é o seguinte: ó. Nos interessa, então, a função geradora associada a AR igual a R, e nos interessa a função geradora associada a, a, aos termos cujos coeficientes são iguais a 1. Então, se eu pegar essas duas funções geradoras e multiplicar essas duas funções geradoras, o que eu vou ter como resultado? Eu vou ter como resultado uma nova função geradora, onde os meus termos vão ter estes coeficientes. Perfeito? Então vamos lá. A função geradora que tem todos os coeficientes iguais a 1, ele é 1 sobre 1 menos x. A função geradora que tem os coeficientes AR igual a R, nós vimos que era x dividido por 1 menos x ao quadrado. Então o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar as duas funções geradoras e vamos multiplicá-las. Então, vamos multiplicá-las, tá certo? Vamos fazer as manipulações devidas e vamos ver os coeficientes de cada um dos termos. Então vamos lá. Aqui nós temos então x dividido por 1 menos x ao cubo. Então vamos ter x vezes 1 menos x elevado a menos 3, ou seja, x multiplicado, utilizando o teorema binomial, tá? Em 1 menos x elevado a menos 3, eu tenho somatório de menos 3 i vezes menos x elevado a i, com o i variando de 0 até infinito. Continuando, eu tenho x vezes, nesse somatório, vamos separar o primeiro termo, que vai dar 1, mais somatório de, abrindo o coeficiente binomial, nós temos menos 3, menos 4, menos 3, menos i mais 1, dividido por i fatorial, vezes menos x elevado a i. Sabemos que vai se transformar em menos 1 elevado a i, vezes x elevado a i, com i variando de 1 até infinito. Então, tenho x vezes 1 mais somatório. Agora, o que nós temos é o seguinte, ó. Esse termo vai fazer com que todos esses outros aqui eles se tornem positivos. Então, nós temos 3 vezes 4 vezes 5. Até quanto? I mais 2. Nota que esse termo aqui
ele é igual a menos I menos 2, perfeito? Então, por isso que nós temos I mais 2, dividido por I fatorial, multiplicado por x elevado a I, com I variando de 1 até infinito. Nós temos algo próximo a um fatorial. Está faltando apenas o 2 fatorial. Então, vamos adicionar esse 2 fatorial, né? A nossa expressão. Vou multiplicar e dividir por 2 fatorial. Agora, o que nós temos aqui? I mais 2 fatorial. Então, vamos lá. Vamos passar para a próxima página, né? Vamos copiar esse nosso resultado. Agora eu tenho x vezes 1 mais somatório de I mais 2 fatorial dividido por I fatorial 2 fatorial vezes x elevado a I, com I variando de 1 até infinito. E agora eu posso pegar esse termo aqui e transformar numa combinação, né? Que é a combinação de I mais 2, 2 a 2. Posso pegar esse termo e inserir nessa expressão, apenas mudando o limite inferior do somatório. Então agora nós temos x vezes somatórios de combinação de I mais 2, 2 a 2, vezes x elevado a I, com I variando de 0 até infinito. Perfeito? Agora, para finalizar, eu posso pegar esse x e multiplicar por esse x elevado a I. Isso nos leva, então, à combinação de I mais 2, 2 a 2, vezes x elevado a I mais 1. Tá? Então, nós queremos saber o seguinte: qual é o coeficiente de x elevado a n? O coeficiente de x elevado a n ele vai corresponder à fórmula fechada da soma de 1 até n. Então vamos lá. Para que eu encontre o termo correto, eu tenho então que fazer com que esse expoente de x aqui ele seja elevado a n. Tá? Ou seja, que seja igual a n. Então, para isso, eu tenho que escolher o i valendo n menos 1. Porque aí eu vou ter n menos 1 mais 1 e eu tenho o resultado correto. Perfeito? Então, vamos lá. Vou pegar apenas o termo onde o i vale n menos 1. Então, nesse caso, eu vou ter combinação de n menos 1 mais 2, 2 a 2, vezes x elevado a n menos 1 mais 1. Então, isso nos leva à combinação de n mais 1, 2 a 2, x elevado a n. Ou seja, esse aqui seria a fórmula fechada, tá certo? Para esta soma. Vamos dar uma olhadinha, tá? Em uma outra maneira de nós calcularmos a soma de uma progressão aritmética. A soma de uma progressão aritmética, ou seja, a soma dos termos da progressão aritmética, ou seja, dos termos de 1 até n. Como é que pode ser feita? Eu tenho n valores, vou somar de 1 até n. A estratégia que fazemos é, pega essa soma e inverte a soma. Né? Ao invés de ser de 1 até n, vai ser de n até 1. Se nós somarmos termo a termo, nós vamos observar que, pegando os termos a termos, a soma permanece igual a n mais 1. Então,
somando essas duas equações, nós temos 2s igual a n mais 1. E esse n mais 1, pessoal, é somado n vezes. Então, vou ter n mais 1 multiplicado por n. Então, a soma vai corresponder a n mais 1 multiplicado por n dividido por 2. A soma que nós encontramos, ela é combinação de n mais 1, 2 a 2. Então, olha só. A combinação de n mais 1, 2 a 2, ele é n mais 1 fatorial dividido por n menos 1 fatorial, 2 fatorial. Simplificando, nós temos n mais 1 multiplicado por n dividido por 2. É óbvio que esse método que eu mostrei para vocês aqui, ele é bem simples, tá certo? Porque a expressão é simples, mas de repente você teria que estar manipulando uma soma de uma expressão muito mais complicada. Então, esse seria o passo. Esses seriam os passos que você teria que realizar. E notem que, para que a gente consiga realizar esse somatório, nós temos que nos lembrar o seguinte, né? Primeiro, isso envolve o produto de duas funções geradoras. Tá certo? Esse produto de duas funções geradoras vai te levar a termos cujo coeficiente são somas. Só que nós temos que considerar que uma dessas funções tem que gerar, então, coeficientes dos dois termos que sejam iguais a 1. Porque aí tu só soma os coeficientes, tá, dos termos da outra função geradora. Nesse caso aqui, nós somamos os coeficientes dos termos da função geradora p de x. Ok? Então, basicamente, o que tu vai ter que fazer é, se tu queres somar os coeficientes de uma função geradora em particular, tu vai ter que ter a função geradora desejada e tu vai ter que ter 1 sobre 1 menos x e realizar a multiplicação dessas duas funções geradoras.